Quando você disser sim, eu começo. Pode começar. Vale tudo para pregar o evangelho? Eu deixei tu falar. Eu não sei o que falar. Nada, vamos lá. Vale de tudo para pregar o evangelho? Podemos usar de qualquer estratégia para levar a mensagem de Cristo? Será? É isso que vamos ver no episódio dessa semana do nosso vlog. Você que pensa. Vamos lá? Uma coisa muito corriqueira atualmente na igreja é sobre o quesito evangelização. Vivemos em um tempo em que não importa o que se faça, o que importa é resultados. Não importa a maneira com que se pregue, o que importa é pregar. Será mesmo que a Bíblia fala isso? Como é a abordagem bíblica para essa situação? As práticas evangelísticas, né, do nosso tempo são um tanto quanto preocupantes, né? Porque nós vemos diversas práticas para se levar a mensagem do Evangelho, né? Há uma palavra bem conhecida do meio filosófico, né? Pragmatismo, e a gente tem visto um pragmatismo religioso muito grande em nossos dias, que falando de uma forma mais simples, mais fácil, que é pragmatismo, se deu certo, é bom. O pragmatismo ele prega a atuação prática das coisas. Se isso funciona na prática, então é verdadeiro. Se isso traz resultados, então é bom. Então é uma filosofia dos resultados. Mas será que, trazendo isso para o contexto da igreja e da evangelização, se certas práticas alcançou o resultado esperado por nós, será que isso é bom realmente? Vemos o caso do próprio Noé, onde ele pregou mais de 100 anos e apenas a sua família se converteu. Ele não estava muito preocupado com o resultado, será? Então muitas pessoas usam essa questão do pragmatismo como uma regra, não só na igreja no Brasil, como geral, na igreja no mundo todo. Isso está escancarado para todo mundo. E não só no exemplo de Noé, mas outros tantos profetas que pregaram, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, e não tiveram o resultado que poderíamos dizer assim, o sucesso do evangelismo, né, o sucesso da mensagem, de ter almas convertidas como resultado dessa evangelização, né? Então nós vemos em outros exemplos dos profetas que eles foram sempre fiel à mensagem, esperando não o resultado humano, mas o resultado de Deus. Eu imagino o próprio João Batista atualmente. Como seria a vida dele? É algo bem interessante, porque a pregação de João Batista é arrependei-vos. Ele não fala mais nada além de arrependei-vos. Ela é totalmente voltada ao arrependimento. Então, a gente pode dizer que João Batista ele foi, eu posso dizer assim, deixou a desejar na sua pregação? Ele era um fraco evangelista, podemos dizer isso. Será que era? Um texto bem interessante que dá base a isso que a gente está falando agora. Peraí, tem alguma coisa estranha. Um texto bem interessante que dá base ao que a gente está falando agora é um texto que está no profeta Isaías, no capítulo 55, os versículos 11 e 12, que o profeta diz, assim como a chuva cai do céu e faz brotar a terra, e a chuva ela alcança o resultado para qual ela veio, assim é a palavra de Deus, assim é a palavra que saía da boca do profeta, assim é a palavra que sai da boca de Deus, é aquilo que nós pregamos, que deve ser o evangelho, ela não volta para Deus vazia. Então nós cremos que todas as vezes que nós pregamos fielmente, o que nós transmitimos a mensagem de Deus para as pessoas, ela alcança o fim necessário e desejado por Deus, seja para salvação, seja para condenação, mas sempre alcança o resultado desejado por Deus. E uma coisa que devemos ter em mente é que é o Espírito Santo quem faz a obra, e não o método no qual eu uso. É a forma com que eu uso para levar a palavra de Deus, mas sim o Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Existem algumas práticas bem conhecidas no nosso meio, nós que somos jovens, nós vemos muito, que são práticas que muitas vezes faz com que a palavra fique por baixo do método, da forma que é levada. E muitas vezes a palavra mal é evidenciada. Esse é o problema. Uma delas são as apresentações artísticas na rua. Os métodos acabam sobrepondo a essência da mensagem, né? As pessoas são tão boas naquilo que elas fazem, nos métodos que elas usam, tão talentosas, tão talentosas quando vão fazer, quando se diz respeito aos métodos, mas o conhecimento da essência da mensagem do Evangelho é tão fraca, é tão pouca. Uma que é bem evidente hoje, que está muito no auge, digamos assim,
são as marchas para Jesus. É verdade. E o problema dessas marchas e dos shows em si é que todo o contexto, toda a organização visa um público-alvo, que são as pessoas que já são crentes. Infelizmente, muito se gasta e há um envolvimento muito grande político. Infelizmente, por trás dos eventos também há os políticos querendo ganhar a sua parte, a sua fatia ali do bolo. Não atinge um fim evangelístico, como muitos dizem que é. Vamos lá para evangelizar, marcha para Jesus, falar de Jesus na rua, falar de Cristo, falar do Evangelho. E só fica evidente o show, o movimento. Acaba que as pessoas poderiam fazer usar todo o dinheiro e todo o movimento e tudo que se gasta, tanto o esforço como o dinheiro, nesses grandes eventos, para fazer eventos sociais e coisas que a igreja pode se fazer, que é dever da igreja fazer, e também fazendo a sua parte diaconal, né, do seu serviço aos não cristãos. Outra forma que eles usam de evangelizar são os apelos sensacionalistas, onde é carregado de emocionalismo, usam a música para emocionar, para tocar o coração daquela pessoa, para tocar no sentimento daquelas pessoas e assim tentar introduzir a palavra, como se a palavra de Deus ela não fosse o suficiente, ao contrário do que a gente vai ver em Timóteo, quando Paulo vai falar a Timóteo, que a palavra de Deus ela é suficiente. Então isso vai de encontro a um ensinamento bíblico e, claro, das Escrituras. Muitos querem dar uma forcinha, né, ao Espírito Santo na prática da evangelismo, na prática evangelística, né? Como o Diego falou, o pianinho, né, de fundo e tal, fazendo aquele fundo. E até mesmo nas ruas, os evangelistas que vão nas casas e nas ruas, que não tem essa ferramenta, mas eles acabam ouvindo o problema da pessoa e envolvendo a pessoa num discurso sensacionalista para dar uma forcinha ali na mensagem, na pregação e na evangelização. E o que acontece? Isso deixa de lado o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Porque, como já citei lá em João 16, é o Espírito Santo quem convence o homem de todo pecado e juízo, em detrimento a toda a sua vida que ele vinha antes. Essa transformação interna só é gerada através do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. Um outro movimento também bastante conhecido já no meio evangélico, no meio cristão, é as igrejas emergentes. As igrejas que saíram do padrão, do formato tradicional das igrejas com o fim de facilitar a mensagem ou alcançar, por exemplo, os jovens, a geração que mais as pessoas querem alcançar com essas igrejas emergentes, às vezes, um público jovem ou um público, por exemplo, underground. E as igrejas emergentes, ela tem como finalidade, vamos fazer uma igreja aqui só para skatistas, para alcançar os skatistas, vamos fazer uma igreja para os surfistas, essas igrejas que às vezes até adotam, vamos fazer uma igreja estilo um bar para alcançar aqui as pessoas que gostam de frequentar um bar. Então essas são as igrejas emergentes. E eu estava vendo um vídeo interessante sobre essas igrejas emergentes do teólogo Franklin Ferreira, e ele fala que muitos dessas igrejas emergentes acabaram quebrando a cara, vamos dizer assim, porque saíram dos moldes tradicionais para alcançar os jovens, por exemplo, e hoje se vê muitos jovens voltando ao século XVI, à reforma, aos pais da igreja, estudando e tentando reformar a igreja de hoje também, voltar aos pais da igreja, aos ensinamentos da Bíblia, às velhas verdades, vamos dizer assim. É como se fosse, no centro da cidade a igreja tem que ser uma, na zona rural a igreja deve ser outra, na periferia a igreja é outra totalmente diferente. E não é isso que vemos na palavra de Deus. Ela tem o poder de transformar o coração de qualquer pessoa em qualquer lugar. E é o que a gente vai encontrar em Atos, uma diversidade de idiomas diferentes, eles profetizaram, falaram em línguas, assim a profecia de Joel se cumpriu, e lá eram pessoas de culturas diferentes. A palavra não foi pregada de forma diferente, foi de língua diferente, de idioma diferente, mas a palavra foi a mesma que foi pregada. Um texto que a gente queria deixar aqui para vocês é um texto que a galera deturpa bastante, um texto que a galera usa bastante para usar a favor dos métodos, né? Mas que eles tiram um pouco do contexto, do real sentido do texto. O texto que o apóstolo Paulo escreveu, que está na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 15, diz assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Pulando para o versículo 18, o apóstolo Paulo escreve assim: mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado,
e por isso me alegro. Então tem muitas pessoas que dizem assim, eu não concordo muito com isso que ele está fazendo, mas o que importa? Eu me alegro porque o evangelho está sendo pregado. Mas a gente acabou de ler, está bem claro no texto que o texto não está falando de métodos, de forma alguma. O texto está falando de motivação. Pessoas que acabam até pregando o evangelho fielmente, mas por motivações erradas, como o texto fala, inveja, rivalidade e tantos outros. Muitas vezes encontramos pessoas que pregam o evangelho por se gloriar, para dizer, eu preguei hoje na periferia, eu preguei num ônibus, eu preguei para minha avó. Então, quando chega na igreja e vão testemunhar, diz, irmãos, glória a Deus, porque hoje eu preguei para 10 pessoas. Então, esse tipo de coisas são as motivações que são, de uma certa forma, erradas. O que precisamos também ter cuidado é com a contextualização da palavra de Deus. Tem uma diferença entre adaptar a palavra a uma situação e contextualizar a palavra de Deus àquela situação. Por exemplo, quando nós evangelizamos ou pregamos para as crianças, a mensagem ela vai ser contextualizada à realidade das crianças. E é um exemplo bem claro disso. Mas nunca a mensagem deve ser deturpada, a palavra não pode ser modificada, a mensagem precisa ser sempre a mesma e ela também não pode ser reduzida, né? As pessoas acabam às vezes reduzindo a mensagem que é forte do evangelho com o intuito de que as pessoas aceitem o evangelho. Nesse caso, a palavra de Deus cai no reducionismo, como se você fosse pregar numa aldeia indígena. Chegando lá, você tem que modificar o evangelho para que eles entendam. Não exatamente, você vai adaptar, contextualizar o evangelho à língua nativa. Colocar aquilo de uma forma direta, desde que a palavra de Deus não seja modificada. Essa é a diferença. A palavra de Deus seria deturpada nesse contexto, no caso, se ao chegar lá, por eles ter os deuses dele, a gente dizer, não, você pode continuar com seus deuses aí, que não é pecado não, e vai levando no banho-maria, você passa 3, 4, 5 anos, como muitos passam, ninguém se converte e você volta frustrado, e mais diversas outras coisas acontecem envolvendo essas situações. É aquilo que o próprio Jesus usou nas parábolas. Jesus usou elementos da cultura daquele tempo, né? Nós vemos muitos exemplos falando sobre plantação, sobre semente, sobre animais, porque era a realidade que eles tinham. Então a gente pode pegar elementos da cultura para passar a mensagem do evangelho para eles, mas de nenhuma forma mudando a mensagem. E a outra forma, e bem conhecida, na qual existe para propagar o evangelho, é, infelizmente, pela boca de um falso profeta, que ele quer não somente enganar a quem o ouve, mas também extorquir essas pessoas, tirando delas dinheiro, tempo, fazendo com que essas pessoas fiquem no engano, fiquem no erro. Isso está claro lá na epístola de 2 Pedro, no capítulo 2, onde ele vai dizer que já existiam falsos profetas e existirão muitos outros que enganarão, se possível, até os eleitos do Senhor. Muitos acabam dizendo assim, mas o importante é que ele está frequentando a igreja, né? Então deixa Deus, lá, aleluia. O jovem está longe das drogas, ele está frequentando. Mas se ele estiver numa igreja herética, como esse exemplo que Diego contou, se a igreja totalmente que não prega o evangelho e uma igreja que tem um falso profeta lá ensinando. Então é bom que os olhos dessas pessoas sejam abertos para que elas possam ver realmente o real evangelho. O que precisamos compreender é que, independente do método que seja usado, a palavra de Deus pura é que deve ser pregada. Em momento nenhum a palavra de Deus deve ser deixada de lado e o método evidenciado. De forma alguma, ela é primária, é a forma primária na qual o pecador vem a se arrepender de seus pecados. Pode de tudo para pregar o evangelho? Não. Não. E é isso. Se você gostou, compartilhe, curta, dê seu joinha aí, que é a mesma coisa de curtir, toda vez eu faço, mas comentem, precisamos da opinião de vocês para que a gente também possa aprender mais e mais a palavra de Deus. E melhorar esse humilde e singelo canal. Justamente. E não esqueça, todas as sexta-feiras, a partir das 10 horas, sai um novo vídeo. Seja um devocional ou então com nós, dupla de dois. Postem no Face, nos ajudem. O que nós queremos é propagar a palavra de Deus de uma forma que, não só de uma forma assim, de uma linguagem arcaica, se eu posso assim dizer, mas de uma forma clara e simples. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e curtir lá na nossa página no Face, em que os links vão estar aqui todos embaixo. Então é isso aí, até a próxima sexta-feira com mais um vídeo. Valeu, galera! É isso, vamos embora. Onde é que desliguei?